Uma coisa que todo mundo já notou é que quando você usa um aparelho eletrônico por muito tempo, principalmente esses de alto consumo de energia, como secador de cabelo, forno de micro-ondas, você nota que o fio fica quente. Você concorda que para conduzir corrente elétrica num fio, eu preciso do fio. Só que quando a gente olha dentro do fio, a gente percebe que o fio, apesar de ser um bom condutor de eletricidade, porque todos eles são feitos de metais, não significa que eles são perfeitos. Jacques, quer dizer que um pouquinho esses fios atrapalham a passagem de corrente elétrica? Exatamente, por isso que esses fios vão aquecer. Olha só o desenho que eu vou fazer. Eu tenho aqui uma representação de um fio de comprimento L. E esse fio tem uma bitola, uma certa espessura, uma largura, que aqui eu vou chamar de A. Dentro do fio, dependendo do material, a estrutura atômica, cristalina, a formação dos átomos lá dentro vai variar de acordo com o material. Ah, o fio é feito de cobre, aí os átomos estão dispostos de uma maneira. Ah, o fio é de prata, o fio é de ouro, o fio é de tungstênio. Dependendo do metal, cada material vai ter uma geometria diferente. Vou colocar aqui assim, ó. Isso aqui representando os átomos do metal. Na hora que passar a corrente elétrica ali, lembra que eu disse no comecinho da aula que a corrente elétrica é um fluxo orientado de cargas elétricas? Então imagine que as cargas vão se mover da esquerda para a direita. Só que é um movimento totalmente caótico. Apesar do caos, ela está orientada para um sentido. Então a corrente elétrica que vem aqui, ó, se ela vem bater no átomo, ela sofre um desvio e vai fazendo isso aqui, ó. Um movimento meio maluco, caótico, mas passa pelo fio. Essas colisões aqui, isso atrapalha a passagem da corrente elétrica. Então você concorda que o fio, por si só, ele é uma resistência elétrica. Todo fio que a gente tem em prova, a gente considera lá nas provas os fios ideais, os fios que estão conectados à bateria. Mas na prática a gente sabe que isso não existe. Todo fio esquenta um pouquinho. E aí o vestibular pode cobrar bastante essas coisas do ponto de vista mais prático. O que eu quero que você guarde? Na minha época de infância, havia uma brincadeira, eu não sei se mudaram o nome, a gente chamava de corredor da morte, corredor polonês, onde a gente tinha alguma regra do jogo, né? Tinha que fazer alguma coisa qualquer, que eu não lembro mais os detalhes, mas que aquele cara que perdesse, ele tinha que ser punido. E a punição era literalmente dar porrada no cara. O que a gente fazia? Pegava lá, sei lá, a gente tinha 30 colegas brincando desse negócio. A gente fazia um corredor, todo mundo tirava a camiseta do colégio, dava um nó na ponta e o cara tinha que passar correndo e a gente dava porrada nele, só podia bater uma vez. Eu quero que você tenha essa visão, em que o elétron que passa no fio é aquele aluno, aquele cara que estava passando no corredor polonês. Agora tenta vislumbrar. Quanto mais longo é aquele corredor, você concorda que aquele cara que vai passar pelo corredor vai tomar mais porrada? Você concorda que quanto mais longo é o fio, mais difícil é passar por ele? Ou seja, dá para aceitar que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do fio? Tranquilo até aí? Agora, uma coisa que a gente fazia muito, a gente queria mesmo que o cara sofresse na hora que ele passava ali no corredor. Então, uma coisa que a gente fazia era fazer o corredor relativamente estreito. Ou, às vezes, quando acontecia de ter, por exemplo, só 10 pessoas brincando. E aí vamos colocar 11. Um ia passar e 10 iam dar porrada no cara. Se fizesse o corredor 5 de cada lado, ia ser tão rápido a passagem que era sem graça. Então, o que a gente fazia? Nós fazíamos 10 pessoas contra a parede.
de forma que ele atravessaria uma distância mais longa. E quanto mais longo é o fio, o corredor, a velocidade do cara ia caindo à medida que ele ia atravessando, passando por nós. Então, aqui a ideia é, se a gente quisesse dificultar a passagem dele, o que a gente fazia? A gente ficava mais próximo da parede e colocava o pé um pouquinho para frente para ele tropeçar. O nosso objetivo era atrapalhar a passagem dele. Então eu queria que você, com essa visão, imaginasse então um fio mais fininho. Você concorda que quanto mais fino, seria mais difícil ele passar e até de desviar das porradas que a gente daria nele? Isso aqui é só, estou usando apenas a intuição, tá? É só um argumento mais intuitivo. A explicação é muito mais sofisticada. Mas eu quero que só você enxergue o seguinte: quanto mais apertado é o fio, mais difícil é passar. Ou seja, a resistência elétrica no fio é inversamente proporcional à sua espessura ou à sua área. Quer ver uma coisa interessante? Quando você pega os fios de ar-condicionado, secador de cabelo, chuveiro elétrico, os fios que saem desses aparelhos, você já reparou que são muito grossos? Por que eles são grossos? Porque a gente sabe que quanto mais grosso é o fio, mais fácil é passar por ele. Ou seja, quanto maior a sua área, menor é a sua resistência à passagem de corrente elétrica. Tá bom? Agora, veja bem. Imagina de novo aquele cara, colega nosso, passando naquele corredor de 10 alunos. Imagine que a gente pudesse mudar nas regras, e às vezes acontecer isso, a gente poder molhar a camiseta e bater no cara. Você concorda que agora o material é que ficou diferente? Uma coisa é você apanhar com camiseta seca. A outra é você apanhar com a camiseta seca e com um nó na ponta. A outra diferença é você apanhar com a camiseta molhada e com um nó. E dependendo da forma como a gente combinava, cada um batia num lugar diferente, de forma que o cara tinha tanto medo de apanhar que a velocidade dele caía bastante. E a gente às vezes conseguia até bater nele mais de 2 vezes. O que eu quero te mostrar com isso? É que a resistência à passagem da corrente elétrica depende de qual é a forma como os átomos estão orientados. Essa orientação, essa geometria dos átomos aqui, a gente chama de resistividade elétrica. A resistência elétrica é diretamente proporcional à resistividade, que a gente representa pela letra grega Rho. Parece uma letra P esquisita. Isso aqui é chamado de Rho. Se a gente juntar tudo isso, nós teremos a equação da resistência elétrica. A resistência elétrica de um fio é dado por Rho lá. Rho vezes L sobre A. Olha as unidades. O comprimento do fio, tudo aqui no sistema internacional, é 1 metro. A espessura do fio, ou área da seção transversal, metro quadrado. Unidade de resistência elétrica é o ohm. E a unidade da resistividade, se você brincar, ohm vezes metro quadrado dividido por metro, isso aqui vai dar ohm vezes metro. Jacques, eu tenho que decorar essa fórmula? Tem. Já caiu no Enem algumas vezes e vários vestibulares gostam de cobrar esse princípio aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um fio de cobre, se aqui de repente fosse um outro fio, onde tem muita impureza, a resistividade seria muito maior, a corrente elétrica teria maior dificuldade de passar por ele ali. E como que isso pode cair em prova? Ah, aliás, antes que eu esqueça, você já notou que a gente compra, quando precisa, uma extensão nas lojas elétricas? Aí você compra lá uma extensão de 3 metros. Ah, não, eu quero uma extensão de 100 metros. Essa nem existe pronta, você tem que mandar fazer. Você concorda que quanto mais longa é a extensão,
para o fio não esquentar muito, ele tem que ser mais grosso. Aquelas extensões, umas chinesas, que o pessoal enrolava, aquilo foi até proibido à venda, aí voltaram com elas de novo. Qual que era o problema daquelas extensões? O fio era tão fininho para poder caber naquela caixinha, e a maioria de nós não costuma tirar todos os 3 ou 5 metros dali de dentro. Se você precisa só de 50 centímetros, você puxa 50 centímetros, enfia na tomada e colocava lá naqueles 3 buraquinhos lá, né, nas 3 tomadas. Televisão, DVD, aparelho de som, aí se bobear ainda colocava uns T's e botava mais outros aparelhos. De forma que aquela caixinha, quando tivesse todos os aparelhos funcionando ao mesmo tempo, ficava muito quente. Lembrando, o fio lá dentro é longo, só que ele está enrolado. E aquele fio, para caber naquela caixinha, era muito fino. 2 coisas ruins. Um fio longo já é ruim. Um fio fino já fica pior ainda. Agora imagina isso fechado. Ocorreu muitos incêndios nessas caixinhas aí, por isso que foi proibida a venda. Eu andei vendo elas sendo vendidas novamente por aí. Se você tiver isso na sua casa, faça um teste. Tira tudo da tomada e puxa a extensão, desenrola ela. Se ela não desenrolar, lá dentro já virou uma massa plástica única. Falta pouco para aquilo fechar um curto-circuito ali dentro. Literalmente pega isso e joga no lixo. Corta com tesoura e ela está imprestável. Falta pouco para ela poder estourar na sua cara lá, tá? Bom, olha como é que isso pode cair em prova. Um fio de cobre de comprimento L e espessura A foi cortado em 3 partes iguais para formar um feixe. Sabendo que a resistência do fio é de 180 ohms, calcule a resistência elétrica do feixe. Então, olha só. O que eu sei? Bom, a resistência do fio é 180. Mas olha só, o fio ele tem uma largura A. E o comprimento dele é L. Isso aqui que vale 180 ohms. Mas olha o feixe. Quando eu cortei o fio em 3 partes iguais, o feixe tem 1/3 do comprimento, L sobre 3. E a espessura? Você concorda que o feixe é mais grosso do que o fio? Aqui, ó, eu tenho o triplo da área do fio. Bom, como é que a gente pode resolver essa questão? Para quem já assistiu várias aulas minhas aí das outras matérias, sabe que eu gosto de brincar com a técnica das setinhas. Resistência igual a ρ vezes L sobre A. Então vamos lá. Mudou o material com que é feito o fio? A resistividade, o ρ, sempre está relacionado ao material do fio. Ao cortar o fio, mudou o material? Ele era de cobre, deixou de ser de cobre? Não. Então a resistividade continua a mesma. Ela é igual. Aliás, vamos até escrever aqui, ó. Isso aqui é a chamada resistividade. Ok. O comprimento mudou? Sim. O comprimento que era L agora é 1/3. Ou seja, ele diminuiu 3 vezes. Se o comprimento diminui 3 vezes, a resistência diminui 3 vezes. Ao mesmo tempo, o que aconteceu com a área? A área que era A, agora passou a ser 3A. Se a área aumenta 3 vezes, a resistência diminui 3 vezes. Ora, o que eu tenho aqui? Que a resistência sofreu uma dupla redução. Ela diminuiu 3 vezes e depois diminuiu 3 vezes de novo. 3 vezes 3. Isso aqui vai dar, então, como um resultado, uma diminuição de 9 vezes. Logo, a resistência do fio, que era 180, então a resistência do feixe vai ser a do fio, 180 dividido por 9, que vai dar 20 ohms. Jacques, eu vou fazer uma prova aberta e eu não vou usar essa técnica das setinhas. Como é que eu vou fazer isso de forma
Qual que é a maneira formal de colocar isso no papel? Aí é aquela técnica nojenta, matemática mesmo. Você vai fazer assim, ó. Então vamos lá, ó. Segundo modo. Resistência elétrica do fio é Rho vezes L sobre A, e eu sei que vale 180. O que é a resistência do feixe? Resistência do feixe, vou chamar de Fx, é dado pela resistividade vezes o L do feixe, L sobre 3, dividido área do feixe, 3 vezes A. Bom, brincando aqui com a matemática, isso aqui não fica Rho vezes L, 3A não é a mesma coisa que 3A sobre 1? Multiplica invertido. Isso aqui vai ficar 9A. Ora, o que é Rho L sobre A? Não é 180? Então, eu tenho 180 dividido por 9, que é 20. Só uma pegadinha, tá, pessoal? Uma coisa é eu falar, por exemplo, se eu dobrar a área do fio, o que acontece com a resistência elétrica? Ora, se a área aumentar 2 vezes, a resistência diminui 2 vezes. Agora, se ele falar que mexeu no raio do fio, cuidado. O que é o raio do fio aqui? É isso daqui, ó, o Rzinho. Todo fio é cilíndrico, né, pessoal? Então, se eu mexer na área daquela circunferência ali, você concorda que a resistência elétrica é inversamente proporcional? Qual que é a área da circunferência? Não é πr2? Então, cuidado na hora da prova. Uma coisa é eu falar, dobrei a área. Agora, se ele falar que dobrou o raio, se eu aumentar o raio do fio 2 vezes, a resistência diminui 2 ao quadrado, ou seja, vai diminuir 4 vezes. Então, cuidado com esse pequeno detalhe da matéria, tá bom?